Olá, boa tarde. O Câmara em Debate começa agora e o projeto de lei complementar que trata do incentivo a projetos habitacionais populares vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida foi aprovado em segunda discussão na última semana aqui na Câmara de Campinas. A proposta de autoria do Executivo Municipal libera empreendimentos habitacionais de interesse social em várias regiões da cidade. Na mesma sessão foram aprovadas emendas a este projeto da bancada petista e uma também do vereador Paulo Búfalo do PSOL. Uma dessas emendas libera todas as áreas de Campinas para que a construção desses empreendimentos seja em regiões, por exemplo, como Barão Geraldo, Souzas e Joaquim Egídio, não previstas no projeto original. E é sobre as moradias populares em Campinas que nós vamos conversar hoje com os vereadores André Von Zuben, do PPS, que já foi secretário de Habitação aqui na cidade, e também com o vereador Carlão, do PT, um dos autores das emendas aprovadas. Nós aguardamos ainda a chegada do vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB. Vou falar então primeiramente com os vereadores André e Carlão. Boa tarde, sejam bem-vindos. E a primeira pergunta vai para todos, tá? Primeiramente, o projeto que foi enviado aqui à Câmara liberava algumas regiões, né? Inclusive, na justificativa, o Executivo diz o seguinte: a legislação atual, que é uma lei de 2006, induziu uma elevação dos preços de glebas das ZEIs, que são as Zonas Especiais de Interesse Social, além de constituir, de certa forma, um confinamento de empreendimentos que tem por alvo a população de baixa renda. Lembrando que o projeto teve votação unânime dos vereadores que estavam na sessão. E aí eu pergunto, aprovar um projeto desse antes de aprovar as macrozonas aqui em Campinas, lembrando que hoje a gente tem apenas as 5 aprovadas, não é deixar que Campinas continue a crescer de forma desordenada? Vereador André. Não, de jeito nenhum, Mirna, porque o que existia antes, que tinha sido aprovado no plano diretor de 2006, ele estava colocando a cidade numa forma discriminatória em relação às habitações populares. Ou seja, alguns lugares só na cidade se podia construir habitação popular, normalmente na periferia da cidade, o que no nosso entendimento era uma forma discriminatória de promover a ocupação do espaço público de forma mais democrática. Então acho que essa lei, ela vem agora resgatar uma situação, inclusive é bom que se diga que já foi assim no passado também, né? Então nós também estamos resgatando uma forma de produzir habitação popular de forma mais distribuída e democrática ao longo da cidade. E por outro lado, acontecia muito de você ter esse aumento do valor da terra, tendo em vista que só algumas áreas estavam passíveis de receber habitação popular. E com o programa federal do Minha Casa Minha Vida, nós tivemos um volume de recursos maiores para a habitação popular, o que acabou elevando o preço da terra. Então a gente espera que, além de democratizar, com a maior oferta de opções de áreas para habitação popular, nós tenhamos também uma redução do valor da terra, o que vai possibilitar, com certeza, que a gente consiga enfrentar o déficit habitacional, ou seja, produzir mais moradias populares para a população da nossa cidade. Agora eu pergunto então para o vereador Carlão do PT. Vereador, o senhor é um dos autores da emenda que estendeu essa possibilidade para todas as regiões aqui da cidade, inclusive também de uma emenda que diz que 70% desses empreendimentos devem ser para famílias que recebem de 0 a 3 salários mínimos. O porquê disso? Boa tarde, menina. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, vereador. Eu acredito que na primeira questão que você colocou, de fato, o adequado, o mais correto seria a gente ter as macrozonas já definidas, aprovadas, com o seu plano local definido. Isso iria ordenar melhor e discutir esse projeto apresentado pelo Executivo de forma mais segura, já com mapeamento. Embora pela crise que nós estamos vivendo em Campinas em relação ao custo das áreas para a produção de habitação de interesse social, eu acho que o projeto ele foi importante porque vai forçar a diminuição dos preços, vai atender melhor a demanda que nós temos nesse setor. Foi uma pena a gente não ter conseguido definir um percentual de áreas que ficasse reservado para a produção de habitação de interesse social. Eu penso que a não aprovação dessa emenda
nós podemos ter uma bela lei para construção na cidade inteira, mas o acesso a essas áreas, eu penso que vai ficar difícil, porque a concorrência no mercado, do mercado de habitação e os movimentos é muito distante. Então, eu penso que a emenda que pudesse definir um número, a falta dela vai dificultar as ações tanto do poder público, porque a Coab também vai ter dificuldade para ter acesso a essas áreas, e principalmente as entidades que poderiam estar produzindo habitação para famílias de 0 a 3. Sim, inicialmente o projeto do Executivo diz que são projetos vinculados ao Programa Federal Minha Casa Minha Vida. E essa casa aprovou uma emenda que diz que são qualquer tipo de projeto habitacional que atenda a essa população. Vereador André, o senhor que foi presidente da Coab, hoje a gente tem em Campinas, quando se fala desse tipo de projeto, sempre vinculado ao Minha Casa Minha Vida. No âmbito municipal, o que a Prefeitura, o que a Secretaria de Habitação poderia fazer ou pode fazer ainda para estender e não ficar só vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida, já que a gente tem inclusive essa abertura no próprio projeto, se essa emenda for sancionada pelo prefeito? Eu acho que foi importante essa mudança no nome dado ao projeto, não ficar restrito a Minha Casa Minha Vida, porque ele permite uma amplitude maior de opções, tanto o próprio Minha Casa Minha Vida, o CDHU através dos seus projetos habitacionais e a própria Prefeitura através da Coab. Então, acho que foi bom porque ampliou. Inclusive as também cooperativas. Tem a Casa Paulista, né? A Casa Paulista também, do governo federal, do governo estadual, desculpe, e também as cooperativas habitacionais, que são instrumentos importantes de políticas habitacionais. Então, acho que essa abertura foi muito importante para a gente poder ter um leque de opções maior no sentido de possibilitar que muitas vezes você não fique só restrito. Eu acho que quando o governo mandou Minha Casa Minha Vida com essa nomenclatura, é porque de fato é o projeto habitacional do governo federal que mais tem capacidade de investimento pelo volume de recursos. Mas eu acho que a casa acertou na medida em que ampliou. Eu acho que isso vai ajudar a gente ter essas várias opções, não só do Minha Casa Minha Vida. E a partir de agora, o Câmara em Debate conta também com a participação do vereador Luiz Henrique Cirilo. Boa tarde, vereador do PSDB, que inclusive, vereador, na semana passada, na ocasião da votação, o senhor recebeu um grupo de moradores e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que foi discutido naquele momento. O vereador Carlão também estava, mas eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, André. Boa tarde, Carlão. Boa tarde. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Realmente, naquela tarde e noite, nós recebemos um grupo de moradores de Sousas e Joaquim Egídio, principalmente com a demanda da Casa Popular, todos eles reivindicando a sua própria moradia. O que se espera do poder público é procurar gerir situações, criar situações para que possam os menos favorecidos, evidentemente, ter sua casa própria. E foi nessa linha que a conversa transcorreu. Estava junto com o vereador Carlão, com o vereador Ângelo Barreto, com o vereador Pedro Tourinho, que na verdade todos, sem exceção, definiram que esse é o objetivo da Câmara hoje, é tentar realmente viabilizar projetos habitacionais que possam atender famílias, principalmente até 3 salários mínimos. Eu acho que seria essa a principal bandeira da casa nesse momento. Sim, e o senhor que atendeu essas pessoas, inclusive aquela região, Sousas e Joaquim Egídio, ela faz parte de uma área de proteção ambiental. Hoje a gente pode pensar em crescimento naquela região, vereador? Olha, sempre com reservas, sempre com as devidas cautelas. Eu acho que hoje a casa amadureceu ao ponto de dizer que todos os vereadores, eu posso falar de uma maneira genérica, sem exceção, já pensam que há necessidade em Campinas de investimentos sérios, investimentos de grande porte, para que possa atender a demanda. Hoje nós estamos falando num déficit habitacional de aproximadamente 60 mil casas. É um número significativo. Os vereadores que me antecederam falaram com muita propriedade, o vereador André falou com muito conhecimento quando o projeto inicial vem com a nomenclatura Minha Casa Minha Vida e por uma habilidade dos parlamentares, por uma habilidade do prefeito municipal. Tudo ancorado, tudo respaldado num parecer do CMDU, nós mudamos a nomenclatura do projeto. Hoje é um projeto habitacional para a cidade de Campinas que possa atender principalmente os menos favorecidos. Por que essa mudança? Essa mudança é para que não houvesse
em possível mudança de governo federal, que pode ocorrer depois de uma eleição, eu estou tratando a coisa no nível mais alto possível, não possa haver uma interrupção de um trabalho apenas porque o projeto começou com o governo federal de uma outra nomenclatura, de uma outra agremiação. Sim. Então, houve a seriedade, a maturidade dessa casa em dar continuidade a projetos habitacionais. Quando você fala de Sousas, Sousas não é uma ilha dentro de Campinas. Sousas tem que ser tratado com as peculiaridades que o próprio distrito de Souza e Joaquim tem. É a área de proteção ambiental, nós temos algumas reservas lá que precisam ser preservadas, que é o oxigênio da cidade, e isso tem, e o Legislativo não vai ser omisso no sentido de autorizar desvios dessa natureza. Agora, nós precisamos entender o seguinte, existe um parecer do CMDU que autoriza, e até sob um ponto de vista pedagógico, sob um ponto de vista social, existe a necessidade, até por laços de família, daqueles que moram já naquelas localidades, em áreas de risco, ver a possibilidade de se construir casas populares naquelas localidades para que possa se preservar aos que nasceram naquela região, aqueles indivíduos que foram criados naquela região. Então nós não estaríamos criando um problema social. Eu acho que o objetivo da moradia é um problema hoje de ordem social. O artigo 6º da Constituição é taxativo quando ele fala que o cidadão ele tem direito à moradia. Cabe ao Executivo, juntamente com o Legislativo, criar alternativas. E foi isso que veio para a Câmara Municipal, e o que nós estamos fazendo é o seguinte, é tratando os 4 cantos da cidade de maneira igual, evidentemente que respeitando as características de cada região. A área de proteção ambiental, que hoje é prevista e está dentro do espaço geográfico dos distritos de Souza e Joaquim, serão efetivamente preservados. Sim, e o senhor falou sobre... Minas, só para completar, nós não estamos revogando a lei da APA, que garante tudo isso que o vereador Cirilo falou. Sim. Né? Mesmo o plano de Barão Geraldo também não está sendo revogado. O que está só se permitindo é que se possa construir habitações populares, obviamente seguindo as diretrizes que já existem para essas áreas, como para outras também tem. Então acho que é importante dizer que nós estamos ampliando sem que haja nenhum tipo de ação que desvirtue aqueles objetivos que já foram traçados para essas regiões que continuam valendo. Na verdade, esse projeto ele só muda alguns artigos do plano diretor, é isso? Exatamente. É o artigo Plano 85 e 87. Que deve, inclusive, ser revisto em 2016, pela lei, depois de 10 anos, que vai completar agora, ele tem que ser revisto. Né? E nós pretendemos já o ano que vem começar a fazer toda uma discussão a respeito disso. A preocupação, vereadores, em relação, é uma preocupação muito grande que nós temos, é em retalhando o plano diretor. Nós já tivemos há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, a autorização para a abertura da Avenida Mackenzie. Isso nos assusta muito, porque você vai retalhando, quando você for fazer o plano diretor, você já pode ter muitas regiões, muitas macrozonas comprometidas. Então, eu acho que essa casa vai ter que ficar muito atenta para não acontecer o que aconteceu em Barão Geraldo na gestão passada, onde se construiu um empreendimento inadequado, em locais que não deviam ser construídos, não se priorizou a produção dessa habitação para as famílias de baixa renda. Então isso nos preocupa muito. Eu acho que essa casa vai ter que ficar muito atenta, porque esse setor da imobiliária de Campinas não tem respeitado muito as diretrizes gerais aqui do plano diretor atual da cidade. É importante falar também, Mirna e vereador Carlão, vereador André von Zuben, esse é um pensamento meu. Eu tomei alguns cuidados antes de me pronunciar na Câmara Municipal na última semana. E um dos cuidados é ler com atenção o plano diretor de 2006. Na minha opinião, sob um ponto de vista genérico, o plano diretor é equivocado e traz uma injustiça social. Se lido com a devida atenção, ele acaba direcionando as moradias populares para as regiões do Ouro Verde e para as regiões do Campo Grande. O que significa isso? Significa que famílias são tiradas dos 4 cantos da cidade e colocadas em lugares, às vezes até dignos. É importante dizer, os projetos sociais, as habitações, são habitações dignas. Eu tive o cuidado, eu tive o prazer de conhecer, por exemplo, a região dos os Sírios, o condomínio Sírios, enorme, gigante, onde as pessoas, num primeiro momento, estão morando com dignidade.
Agora, faltam acessórios para que elas possam viver com dignidade, que seria transporte público, escola próxima, posto de saúde, centro de saúde próximo do local da moradia, para que pudesse facilitar a vida desses indivíduos. Então tem que se pensar a cidade como um todo. Agora, voltando a Sousas, que você me perguntou, então, meu ponto de vista é que o plano diretor de 2006 trouxe uma injustiça social, deslocando famílias dos outros cantos da cidade para um lugar totalmente distante. O que trouxe isso? Trouxe de fazer com que aquelas pessoas que nasceram ou foram criadas em outras regiões cortassem um cordão umbilical que tinha com a região, que tinha com a escola do filho, que tinha com os amigos que foram para outras localidades. Isso causa um problema social, sim. Tanto que eu não sei se há algum número específico disso, se a Coab já chegou a fazer, a gente entrou em contato, mas eles também ainda não divulgaram, de pessoas que acabaram desistindo de ficar nesses residenciais e voltaram. Perto da comunidade onde moravam antes, muitas vezes até pagando aluguel. O vereador André Von Zub até pode isso aí com muito maior propriedade falar, até porque foi presidente da Coab, secretário da Habitação, e naquele momento ele viveu esses problemas que você acaba de relatar. Mas voltando ao assunto de Sousas, é importante dizer o seguinte: eu sou favorável a uma distribuição de espaços dentro da cidade de Campinas, de forma com que as pessoas possam ocupar de acordo com as suas demandas. Hoje, o distrito de Sousas tem casas populares, tem pessoas morando em áreas de risco, na iminência, inclusive, de ter uma catástrofe se tivesse uma enchente, como já ocorreu em anos anteriores, e precisa o poder público agir, e agir rapidamente. Agora, aí vai encontrar um outro obstáculo. A cidade, ela é uma cidade heterogênea. O preço do metro quadrado na cidade de Campinas é algo que não é uniforme. Então, o preço do metro quadrado em Sousas é um preço mais elevado que muitas vezes numa outra região da cidade. Pode ocorrer essa diferença. Cabe depois à iniciativa privada, com o controle do poder público, ter informações para que possa tentar viabilizar projetos habitacionais nos 4 cantos da cidade. Também sob o aspecto financeiro, porque haja vista que é a própria pessoa que vai pagar. Tá certo. Então, nós vamos dar continuidade a esse debate logo mais, porque a gente vai em um breve intervalo. Não saia daí. Neste momento, a dengue é um problema sério em muitas cidades. Para evitar mais casos, o combate tem que ser no foco onde nasce o mosquito. Fechar sua caixa d'água, limpar as calhas é combater no foco. Eliminar os pratinhos dos vasos, garrafas e pneus a céu aberto é combater no foco. Atenção, os bairros em alerta continuarão recebendo equipes de nebulização e este mata-mosquito que ensina como exterminar os criadouros. Acabe com os focos em casa e ajude a combater a dengue na cidade inteira. Roqueira, romântica, nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção para se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Câmara em Debate está de volta e hoje discute moradia popular em Campinas com os vereadores André Von Zuben, do PPS, Carlão, do PT e Luiz Henrique Cirilo, do PSDB. Vereador André, o senhor que já foi presidente da Coab, secretário de Habitação em Campinas, a gente falou dessa questão da pessoa não se adaptar àquela região para a qual ela tinha um sonho da casa própria, mas no fim esse sonho acabou virando um pesadelo. O senhor, quando estava na Coab, viveu isso, presenciou algum tipo de, olha, eu estou desistindo da minha casa porque eu não consigo morar naquela região? Isso poderia acontecer, mas não é tão comum assim. De um modo geral, as pessoas ficam, né? Elas sabem
que a dificuldade de você conseguir muitas vezes uma moradia popular próxima onde elas residem, que é sempre o ideal, né? Tanto é que alguns projetos até é possível se fazer isso, mas nem sempre isso é possível. E nós temos uma demanda muito grande. Quando surge a oportunidade de você construir um projeto habitacional, a cidade tem que buscar viabilizar o quanto antes. Lembrando sempre que, pelas regras do governo federal, essas moradias elas são através de sorteio ou de remoções de áreas de risco. Então significa dizer que você não tem um controle específico das pessoas que vão estar indo para determinada casa. E é óbvio que muitas podem não gostar dessa situação. Agora, é fundamental que essas áreas estejam equipadas, como disse o vereador Cirilo, com equipamentos públicos adequados para dar esse suporte para as famílias, com as creches, escolas, os centros médicos, né, hospitais, ou seja, transporte público. Isso que eu acho que é fundamental, porque dando essas condições, você vai ter as famílias dentro de uma situação favorável de moradia com dignidade. Então, esse é um aspecto que eu acho que é prioritário. Toda vez que você tem que fazer um conjunto habitacional, você tem que procurar, como regra geral, manter o mais próximo possível ou a localização melhor possível, garantindo esses equipamentos públicos para as famílias. Mas, por exemplo, vamos pegar como exemplo Sirius Ubassoli, né, que foi um grande número de pessoas para lá, e aí a gente tem as escolas da região que já tinha a sua demanda, e não foi construído escola ou novo posto de saúde, as pessoas têm que usar ali naquele bairro. Mas quando o projeto foi aprovado na cidade, já não teria que ter pensado, olha, vão 1.500 famílias para determinada região. Então a gente tem, porque geralmente o governo disponibiliza uma área para a construção de uma creche, de uma escola estadual ou municipal que seja, mas isso acaba não acontecendo e gera um problema muito grande. Por que não há esse tipo de estudo, ou se há o estudo, por que não se implanta realmente esses equipamentos que são necessários nessas regiões? Vereador Carlão. Eu penso que há dois graves problemas que nós estamos vivendo, particularmente em Campinas. Primeiro é o crescimento desordenado. Eu acho que não se pode mais cometer um erro, como se comete em Campinas, em construir grandes conjuntos. Nós temos que construir bastante pequenos conjuntos que dê condições das pessoas viverem dignamente e poder ter essa transição da cultura. Porque quem está numa área de risco, quem está numa periferia, que tem que fazer o deslocamento, normalmente essas pessoas criam galinhas, elas criam cachorro, elas pegam latinha na rua. Então você tem que pensar projetos habitacionais que possam adequar a cultura dessas famílias também a esses locais. Então, grandes conjuntos que você leva as pessoas da mesma região, como foi o Sírio, como foi o Bassoli, ele causa esse problema. Primeiro, que a falta de um controle social. Os projetos sociais dentro desses conjuntos são zero. As famílias acabam sendo dominadas pelo crime organizado, que vão junto para esses conjuntos, que saem de regiões onde esse tipo de perfil de pessoas já estavam organizadas, e não há uma intervenção do Estado. Eles ficam por conta e risco. Então, o projeto aprovado, ele vai ajudar você a conseguir fazer vários pequenos projetos nas próprias regiões ou mais próximos que as pessoas moram. E a outra importante, que não é só para a família de área de risco, ou Minha Casa Minha Vida, não. Ele prioritariamente ele reserva um percentual para você atender as famílias de área de risco. Mas nós, de entidades, também produzimos habitacional com pessoas de área de risco, com pessoas comuns de várias regiões da cidade, e acho que a melhor forma de combater esse tipo de deslocamento das pessoas, elas chegarem e não gostarem, primeiro é você antecipar, no meu ponto de vista, o debate sobre o plano diretor da cidade. Nós temos que antecipar isso porque a cidade está começando a ficar torta de novo, então nós precisamos reabrir o debate já imediatamente e lembrando sempre que nós temos que fazer uma construção de novos projetos para a cidade e de um novo plano diretor, incluindo todo o conjunto do setor da sociedade, particularmente o movimento social, que são as pessoas que estão vivendo essa realidade ali. Se eles não estiverem legitimando o plano diretor, ele acaba sendo influenciado por setores econômicos da cidade que dirigem o plano diretor mais para cá ou mais para lá, sem
uma intervenção do controle social. Então, eu penso que para corrigir esse tipo de coisa, precisamos modernizar os projetos e produzir projetos com qualidades e de menor tamanho para que as famílias vivam melhor. Mirna, objetivamente, entrando na tua pergunta, eu acho que faltou uma estratégia. Eu acho que as secretarias têm que trabalhar envolvidas. Tem que haver uma unidade no propósito a que se destina o serviço público. O vereador André Von Zuben, hoje é vereador, anteriormente secretário, me lembro que quando eu era vereador e ele secretário, por diversas vezes discutimos as demandas, especialmente na área dele, que era a área da habitação, em especial a área da habitação popular, e sempre houve uma disposição dos secretários, em especial do secretário André, na época, de resolver o problema da moradia. Agora, precisa o prefeito, aí é competência do executivo, envolver as demais secretarias. Precisa o secretário de saúde estar envolvido no projeto habitacional. Precisa o secretário de transporte estar envolvido, para que saia um projeto que possa atender a demanda daquele cidadão. As pessoas que moram em área de risco, elas principalmente elas têm aquele problema de moradia, mas é o que primeiro apresenta aos olhos das pessoas que não moram lá. Mas os problemas são mais complexos. Os problemas sociais não são apenas individualizados em moradias. É um dos problemas. Tanto que, eu repito, a Constituição Federal, se lido com atenção ao artigo 6º, ele elenca quais são as prioridades de um cidadão. É moradia, é transporte público, é saúde. E cabe ao Poder Executivo, que vai implantar, tomar esses cuidados. O condomínio, o residencial Bassoli, é um bom exemplo de não se fazer. Resolveu o problema da moradia. Agora, outras demandas daquele cidadão de baixa renda, daquele cidadão que foi para lá morar, continuou existindo, que é o problema relacionado à infraestrutura da área de educação para os seus filhos, o problema relacionado à saúde. Então, nós estamos pegando esse grande exemplo para que a gente possa aqui discutir com pessoas como estão aqui hoje nessa reunião. O vereador Carlão, um legítimo representante dessa classe que tem essa demanda de problemas sociais, contar com a experiência do vereador André Von Zuben, que percorreu vários caminhos como secretário, para que a gente possa, e entre outros vereadores aqui importantes, para que a gente possa amadurecer projetos como esse e apresentar a solução para a cidade. Mas aí eu pergunto para todos, começando pelo vereador André, como superar a questão política? Porque o que parece é que, tanto no Bassoli quanto no Sírios, houve uma grande propaganda dos governos. Olha, estamos resolvendo o problema da moradia em Campinas, foi liberado tanto de verba para Campinas para se construir, para se resolver o problema. O governo municipal também comemorou muito, todo mundo comemorou, mas esqueceu dos outros problemas. E aí, como se superar a questão política na questão das necessidades de um todo quando se trata de um problema como esse? Bom, Mirna, dar algumas informações para vocês. Todos esses que nós estamos mencionando, principalmente o Sírios e o Bassoli, eles fazem parte do Minha Casa Minha Vida 1. Nós já estamos no projeto Minha Casa Minha Vida 2. E naquela oportunidade, o que se dispunha para a viabilidade da habitação, de fato, ele era só para a área de habitação. Então, esse é um problema, que nós temos que ter políticas habitacionais onde o conjunto esteja contemplado, como foi falado pelo vereador Cirilo. Saúde, educação, acho que essa é a estratégia melhor. E naquela oportunidade, se pressupunha, para enfrentar o déficit habitacional, o governo federal falou o seguinte: vamos construir 1 milhão de moradias. Então não importava se a condição estava adequada. E isso foi um erro, de fato, porque construiu-se projetos desse tipo. Agora, falando um pouco da nossa cidade, nós temos que imaginar o seguinte: você não tem política habitacional. Quando o governo federal oferece, não dá para Campinas falar assim: não, eu não vou e vou deixar o pessoal morando na favela, no beira do córrego. Então, eu acho que a gente também tem que contextualizar dentro da política habitacional do governo federal. Aí fazemos a crítica. Mas eu acho que as coisas também elas acontecem nem sempre no mesmo tempo. Por exemplo, você tem dinheiro liberado para habitação e nem naquele momento você tem dinheiro, às vezes, para construir uma escola. Então, isso, eu queria dizer o seguinte: em muitos bairros foi assim também. Não vamos falar... Teve bairros, a minha família morou em bairro que quando era mato. Você foi lá, era terra, depois que veio asfalto, depois que veio escola, tudo. Isso aconteceu num monte de lugar da cidade, não é só agora. É claro que quando você tem um bairro já estruturado, aquela visão já foi superada. Então, o que está sendo feito agora? Está se buscando equipar esses lugares, né, com transporte público e tudo mais. Então, é isso que eu acho que cabe à prefeitura agora viabilizar.
No Minha Casa Minha Vida 2, que é o momento que nós estamos agora, por exemplo, hoje já não está mais previsto construções de grandes conjuntos habitacionais. Por quê? Porque já se viu que foi um erro. Hoje já está previsto que junto com o conjunto está se disponibilizando um recurso do próprio projeto para que a prefeitura possa construir o posto de saúde, possa construir a creche, né? E só fazer um parênteses, no caso do Bassoli já tinha uma área destinada para uma nave-mãe. Aí vocês sabem, todo o problema que aconteceu na nossa cidade, que os projetos não foram para frente, mas continua lá, a área já destinada para a nave-mãe. Então, nós também passamos aqui em Campinas por um momento que dificultou a estruturação dos projetos. Hoje, o projeto do Minha Casa Minha Vida 2, eu acho que já foi um avanço, acho que o governo ele viu que tinha que melhorar. Isso eu acho que é salutar, eu acho que a gente tem que aprimorar os processos nesse país. Hoje você tem a construção, já está com melhor qualidade do que foi na primeira. Se você for ver dessa segunda fase, já está inclusive entregando com piso, tem uma série de benfeitorias que foram incorporadas, e inclusive essa verba para a construção de equipamentos públicos. Então acho que isso já é um avanço. E eu espero que saia o Minha Casa Minha Vida 3, que ele aprimore ainda mais para que a gente possa oferecer cada vez uma moradia digna, de qualidade e com todos os equipamentos públicos para a população. Campinas está contemplada no Minha Casa Minha Vida 2? Do 2 tem contemplado, sim. Nós estamos construindo ali na região dos Amarais, do Tacano. Inclusive é até uma experiência interessante, porque lá é uma parceria com o governo do estado, que é o Casa Paulista. Então aquele conjunto, se você for ver em relação aos outros, ele tem toda uma condição melhor. O Tacano é passando ali a Ladino Selma, é isso, né? Isso, a gente chama dos Amarais ali, né? Estrada dos Amarais, é na Ladino Selma, de sua direita, assim, Tacanos, que vai ser entregue agora, se tudo correr bem, desse ano. Mas foi uma parceria do governo do estado com o federal, porque aí somou mais recurso, deu para fazer uma coisa com melhor qualidade, um conjunto menor. Então, acho que esses são exemplos de que a gente tem que sempre buscar aprimorar essa condição. Vereador Carlão, como superar essa questão política? Olha, eu penso hoje, Mina, que nós temos hoje todas as ferramentas necessárias para superar isso. Eu acho que de 2002 para cá, quando se criou o Ministério da Cidade, se criou regra, se criou o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma ferramenta extremamente importante para que o gestor, ao pensar planos municipais de habitação, ele já pensa a sua infraestrutura junto. Então, hoje, há mecanismo para isso. O mecanismo que regulariza as ocupações que estão regulares, regulariza remoções. Então, hoje você tem ferramentas importantes, o Conselho Municipal da Cidade. O que eu acho que falta para que a gente erre menos é que a gente utilize dessas ferramentas com a mobilização da sociedade através dos seus conselhos. O Conselho Municipal de Habitação, que ficou quase um ano, né? Ficou quase um ano sem ser empossado, sem ter uma eleição do Conselho Municipal da Cidade. O Conselho da Cidade são instrumentos extremamente e espaço importante para não só legitimar os projetos propostos pelo Executivo, mas que também tem acúmulo. Tem acúmulo por quê? Porque a Conferência da Cidade se discutiu com todo o setor da sociedade, setor empresarial, o setor dos movimentos, o setor profissional, as universidades, construíram um plano municipal de habitação. E este precisa ser a nossa Bíblia, está aprovado, a prefeitura comprou esse projeto de uma profissional que foi contratada para fazer isso, e ele tem que ser o ponto de partida para que a gente não caia na pressão que faz a especulação imobiliária. Quando se quer vender rapidamente um terreno para fazer depósito de famílias, tem prefeito que compra esse projeto, como o ex-prefeito Hélio comprou e fez esse desastre que foi o Bassoli, que criou lá uma segregação de pessoas que hoje estão devolvendo o imóvel, estão abandonando os imóveis, não só pela falta da infraestrutura ao entorno, mas também pela própria a falta da adequação das pessoas, de um projeto social que organizasse as famílias para viver coletivamente. Então, a falta desse projeto social lá, que é obrigatório, no Minha Casa Minha Vida se obriga a ter um projeto social que, inclusive, depois das pessoas ocuparem os seus imóveis, esse projeto continua ainda por mais 6 meses, 1 ano. Então, a gente seguir essa cartilha e tem que ter opção, não tem outro jeito. Nós vamos ter que definir, eu creio que o projeto aprovado vai corrigir muita coisa, vai melhorar em muito, mas eu acho ainda, vereadores, que nós ainda temos tempo e precisamos
mapear o que nós temos de reserva de áreas e definir que uma parte dessas áreas seja reservada. Senão a gente não vai diminuir o valor da área. Nós temos que tentar mapear e definir um percentual. Ali isso vai ser reservado. É estoque de área para a produção de habitação de interesse social. Senão lá nas regiões onde tem infraestrutura, tem centro de saúde, tem transporte, as famílias de 0 a 3 nunca vão chegar lá, porque o mercado não vai permitir. O mercado é cruel, como foi cruel nesses últimos 30 anos de Campinas, que ocuparam... Imobiliário, o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é cruel, então o Estado, a Prefeitura precisa dar proteção. E uma forma de dar proteção, ela já deu um passo importante, que foi muito importante a aprovação dessa lei por essa casa. Agora é dentro dessa lei garantir o acesso das famílias, das entidades e dos movimentos. Vereador Cirilo, como superar a questão política? Eu acho que tratar com respeito essa demanda. Eu acho que não é seriedade, é respeito. Hoje nós temos 60 mil famílias, um número significativo, que detém essa demanda de ter a sua casa própria. E quando nós falamos de 60 mil famílias que precisam de uma casa própria, e os fatores agregados àqueles que moram em determinada localidade, é o transporte público, é a escola pública, é a saúde pública. Então, a seriedade do executivo, a seriedade dos parlamentares de não ter a humildade, de terem a humildade de solicitar técnicos para que possam eles darem pareceres que possam dar elementos para que nós possamos votar. Eu acho que nós somos expert na área legislativa, dentro do campo da legalidade, da constitucionalidade. Agora, cabe às pessoas respectivas das áreas competentes dar informações para que nós possamos apresentar e viabilizar projetos compatíveis. Quando o vereador André, o vereador Carlão falam com propriedade que hoje pequenos projetos habitacionais muito provavelmente vão atender as demandas e não causar um impacto social daqueles que vão morar, é porque experiências passadas provaram que não deu certo. Agora, o que nós precisamos fazer paralelamente a isso? Nesses projetos pequenos, as escolas próximas conseguem atender a demanda dessas moradias? Se não atender, nós precisamos viabilizar concomitantemente com os projetos habitacionais, escolas públicas, centro de saúde compatível. Então é isso que tem que se fazer, tratar com respeito essa demanda pública que hoje está atingindo limites desproporcionais. Eu acho que seria essa a orientação. Tá ótimo, então nós vamos para o nosso próximo intervalo e voltaremos já já com o último bloco do Câmara em Debate. Roqueira, romântica, nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Pra se proteger do HPV, não perca a vacinação. A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Pra se proteger do HPV, não perca a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta no último bloco do Câmara em Debate, que hoje trata da moradia popular em Campinas. E, vereadores, vocês disseram a respeito do plano diretor, inclusive o vereador Carlão defende que se discuta antes de 2016 a revisão do plano diretor. Mas aí eu pergunto, nós não terminamos de votar ainda nem as macrozonas. Onde fica a responsabilidade do Legislativo nessa questão e qual é a real necessidade de que se vote todas as macrozonas e se aprove, se essas leis sejam sancionadas, para que depois se discuta o plano diretor, a revisão do plano diretor? Vereador Von Zuben, posso começar? Pode começar. Eu acho que a responsabilidade nesse caso não é do Legislativo, ela começa com o Executivo. Vamos lembrar então, o vereador Cirilo, o senhor que inclusive a gente pode falar da bancada governista,
hoje os projetos estão com o Executivo. Eles pediram de volta os projetos das macrozonas que estavam aqui, é isso? Precisam, estão com o Executivo, e esses projetos hoje o Executivo está reanalisando, porque tinham alterações dentro do mapeamento de cada macrozona, alterando regiões rurais para regiões urbanas, aumentando determinadas regiões e criando acessos a outras. Então, precisou o Executivo, entender o Executivo pertinente, reavaliar até pelo tudo que ocorreu nos últimos 2 anos. Há 3 anos atrás nós tivemos que readequar todo esse histórico de macrozonas para que pudéssemos dar ao Legislativo uma condição séria de analisar um projeto respaldado em pareceres técnicos. Tivemos na época até a intervenção do Ministério Público a respeito de algumas coisas que poderiam ser aprovadas e aí o Executivo na época voltou atrás. O Ministério Público, na verdade, ele opinou ao Executivo algumas coisas que poderiam ser alteradas. Em razão dessas situações, o Executivo achou por bem retomar essas macrozonas, provavelmente para reapresentar esses projetos, acredito eu, a partir do 2º semestre, e a partir daí cabe ao Legislativo, usando o seu aparelhamento e contratando também terceiros para que a gente possa analisar esses projetos e ver se realmente isso está dentro da real necessidade e realidade da cidade de Campinas. Vereador, eu inclusive lembro que o vereador Arthur Orsi, o vereador Zé Carlos, que é da Comissão de Política Urbana, eles defendem a contratação de técnicos que possam dar aí a sua análise para que vocês, vereadores, votem esses projetos. Vocês são a favor disso também? Mirna, hoje não tem vereador dentro dessa casa que não defenda que a presença dos técnicos só venha somar, só venha contribuir para que a gente possa ter respaldo deles, para que a gente possa votar favorável a uma matéria dessa importância. Campinas hoje é uma colcha de retalhos. Se Campinas vista de cima, em determinada rua, de um lado direito pode, do lado esquerdo não pode determinado tipo de prestação de serviço. Às vezes dentro da mesma quadra, dentro do mesmo lado da rua, pode-se uma coisa e não pode. Pode ter um comércio e não pode, é isso? Na mesma rua. Então, essas discrepâncias, essas arbitrariedades que outrora ocorreram, hoje, em pleno século XXI, não se cabe mais. Hoje a Câmara está madura o suficiente para votar projetos importantes para a cidade que tenham um direcionamento. Porém, quem vai entregar essas macrozonas é o Executivo, é ele que detém esse controle, esse domínio, para que nós possamos analisar e talvez até devolver para o Executivo com sugestões dos técnicos que já foi mencionado, que entendemos que vai contribuir para uma análise própria de cada macrozona. Eu penso que o Executivo agora tem uma oportunidade única, que no meu ponto de vista nós tínhamos que, com exceção do que já foi votado, a necessidade de ampliação do aeroporto de Viracopos, aquela macrozona precisava ser resolvida. A 7. A 7, mas hoje eu penso que a melhor saída seria que o Executivo congelasse esse debate de macrozona. Isso precisa ser retirado e precisa primeiro aprovar o plano diretor, que eu corro um sério risco de aprovar uma macrozona agora e depois, quando for aprovar um novo plano diretor, o novo plano diretor vai ficar comprometido. Mas, vereador, no plano diretor de 2006 já não tinha um prazo para se votar essas macrozonas, que já expirou, inclusive? Perfeitamente, perfeitamente. Isso foi estrangulado. E hoje, no meu ponto de vista, é o pior momento, porque houve uma transformação na cidade nos últimos 4 ou 5 anos. O aumento de veículo, o aumento do número de unidades habitacionais ao lado de vias expressas. Então, estrangulou o transporte, estrangulou a saúde, estrangulou a educação. Então, a cidade precisa ser repensada como um todo. Então, eu temo que venha um projeto que seja retomado o debate das macrozonas, sem você repensar a cidade da onde nós paramos nos últimos 10 anos. O plano diretor já está defasado. Eu acho que seria importante, embora o Executivo sofre pressão do setor econômico da cidade, sofre pressão muito forte, como sofreu as gestões anteriores, e eu acho que, independente das nossas diferenças partidárias, ideológicas aqui na Câmara Municipal, mas eu tenho certeza que neste assunto
todos os vereadores estão empenhados em buscar ter uma cidade mais humanizada. Sim, vereador, Pra mas isso- congelar, por exemplo, hoje esses projetos não é empurrar o problema com a barriga? Não, não é empurrar. É melhor do que construir, aprovar uma macrozona hoje com as distorções que elas estão apresentadas. Eu penso que nós temos que hoje o perigo é você apresentar e aprovar da forma que elas estão e trazer uma situação difícil no momento que você for fazer o plano diretor. Eu acho que nós precisávamos fazer esse diálogo com o executivo, fazer esse diálogo com a cidade, não adiar, mas fazer as macrozonas colada com as mudanças que nós temos que fazer no plano diretor. Eu penso que o plano diretor deveria vir antes, porque você, ao aprovar um plano diretor, você vai aprovar as diretrizes de transporte, de saúde, de educação, pensar a cidade como um todo, e aí tem o zoneamento está mais adequado a essa realidade, e é esse esforço de diálogo que a gente vai procurar construir aqui com os companheiros, com os parceiros aqui da casa. Vereador André, o senhor concorda? Mina, eu acho assim, primeiro que há uma defasagem de tempo muito grande. Essas macrozonas já deviam ter sido votadas, sabe, Muito tempo. 2007, 2008. Né? Nós estamos aqui já em vias de começar a discussão. Eu acho que essa casa tem que já no ano que vem, se não ainda no segundo semestre, iniciar esse debate da revisão do plano diretor, que é a principal peça de discussão, de investimento e de progresso de uma cidade. É o principal instrumento. Então, nós não podemos deixar para fazer isso em 2016. 2016 é o momento de você fazer o fechamento e fazer as deliberações que essa casa tem que fazer, porque depois dele, novamente, estarão abertas as discussões locais de macrozona. Perfeito. Percebe? Então, então, eu acho que nós estamos com um problema de timing muito grande. Agora, isso não quer dizer que não podemos discutir macrozona. Por exemplo, a macrozona 7, que é fundamental para o desenvolvimento do aeroporto de Viracopos e para toda a nossa cidade, diria para todo o país, para toda a região. Então, acho que essa é uma questão. Se o executivo tiver celeridade de mandar outras macrozonas que em tempo hábil dê para você fazer uma boa discussão, não vejo problema. Agora, eu temo que se isso demorar, aí o vereador Carlão está certo, quer dizer, vai ficar inócuo, porque você vai estar discutindo, ao mesmo tempo que você vai estar aqui votando uma macrozona, a cidade, né, porque os conselhos também têm que participar dessa discussão, né, vai estar discutindo que plano nós queremos, né, para a nossa cidade para os próximos 10 anos. Eu queria só lembrar algumas coisas. Há 10 anos atrás, alguns temas não eram tão fortes do ponto de vista de urbanismo. Por exemplo, o conceito de cidade compacta. Isso é uma coisa mais recente, no mundo inteiro, não é só... E no Brasil tem incorporado isso. Antes se falava, não, temos que expandir a cidade. Era uma visão que se tinha, né? Eu acho que isso até, ele acabou prevalecendo muito no plano diretor antigo. Exato. Hoje não, hoje se discute que cidades compactas, mais eficientes, mais racionais, transporte público mais eficiente. É uma visão que o próprio área técnica foi mudando, né? Outra coisa que se discute é que antigamente a visão era assim, não, aqui tem que ser área industrial, aqui tem que ser área comercial, em que pese essas distorções todas que o vereador Círio bem lembrou, que nós temos na nossa cidade uma colcha de retalho. Mas tinha-se uma visão de que as cidades tinham que ser feitas de forma compartimentalizada. Hoje não. Hoje a visão é o seguinte, você pode misturar comércio, serviço e habitação. Aliás, é importante que se aconteça isso. Eu vou até mostrar alguns exemplos assim, que você tem hoje... para falar do mercado, eles constroem um conjunto todo onde tem comércio, serviço, indústria, hotel, numa mesma região, porque essa é uma visão moderna, coisa que não prevalecia há 10 anos atrás. Então, só dei 2 exemplos para dizer o seguinte, provavelmente quando discutimos o nosso plano diretor agora, essas visões vão prevalecer como a gente transforma Campinas numa cidade mais compacta, como que a gente compatibiliza o trabalho com a moradia, porque você jogar a moradia num lado e o trabalho no outro, você força todo mundo a um grande deslocamento, que isso tem um custo para o trabalhador e tem um custo para a cidade. Né? Você imagina quantos ônibus precisam ter a mais, transporte público. Então, hoje, agora é claro, você tem determinados serviços, ou melhor dizendo, de algumas indústrias, que elas têm um grau de poluição, de coisa que elas têm que ser, talvez, evitadas no município, ou talvez deixadas para determinadas regiões mais apropriadas. Mas fora esses casos, que hoje já são bem menores, porque os danos provocados por uma parte da indústria caiu muito pela tecnologia, você pode conviver com áreas residenciais próximas de áreas comerciais e áreas industriais, desde que, obviamente, elas não perturbem a condição de qualidade de vida daqueles que vão morar. Essa é uma visão moderna. Então, senão a gente vai estar discutindo uma coisa
dentro de uma visão passada. Mas eu pergunto, não existe essa obrigatoriedade de se votar as macrozonas antes de rever o plano diretor? Não necessariamente. Deveria já existir as macrozonas votadas, mas não necessariamente. Eu acho que aquelas que tiverem condições de vierem para a Câmara, elas serão votadas. Mas algumas que possam estar mais atrasadas em função da revisão toda que foi necessário, eu acho que aí talvez não valha a pena, porque entrar o ano que vem, eu até propus já isso aqui na Câmara, 2015 tem que ser o grande ano da gente nos prepararmos com bastante discussão, buscando sabedoria e discernimento para tomar as melhores decisões, não deixando para 2016, quando aí sim, 2016, tem que ser a votação final das macrozonas. Então, eu acho que o que puder votar, e aí uma que eu tenho certeza que é fundamental é a 7, porque ela já está com toda a perspectiva do crescimento do aeroporto de Viracopos, e assim a gente vai tentando botar ordem numa colcha de retalho que aí está. Vereador, o senhor citou agora essa questão de morar perto do trabalho. E foi algo que a maioria dos vereadores disse na sessão da última quarta, quando da aprovação. Mas aí eu pergunto, por exemplo, uma pessoa hoje que trabalha em Barão Geraldo mora no Campo Grande. Aí ela vai morar perto de Barão Geraldo. Aí depois ela arruma um emprego lá em Sousas, por exemplo. Isso também não gera um certo, digamos, que a pessoa não fica amarrada naquela região? Então, deixa eu só explicar melhor. Quando a gente fala morar perto do trabalho, não necessariamente é você morar naquele trabalho que você está hoje. É claro que se isso acontecer, se você tiver essa condição, melhor. Acho que é uma tendência isso. É morar perto do local onde você tem disponibilidade de trabalho. Oportunidade. Então, oportunidade de trabalho. Então, por exemplo, se você tem uma região que só tem casas e poucos comércios e nenhuma empresa, a pessoa fala, bom, eu vou ter que trabalhar num bairro mais distante onde eu tenho oportunidade. Mas se no bairro dele tem várias opções, então hoje ele trabalha numa padaria, amanhã ele está no supermercado, amanhã ele está no shopping center, porque ele tem opções. Então, nós temos que deixar assim, as opções de trabalho perto da moradia. É isso que a gente está falando. É óbvio que você não consegue acertar 100%, porque tem alguns que o tipo de trabalho dele está muito longe. Mas aí, isso não tem, no mundo inteiro é assim. Mas se você pode dar essas opções, você vai ver que as pessoas vão buscar essa opção. E hoje nós não temos essa opção. Hoje o trabalhador está morando num canto da cidade e a oferta desse trabalho está ou no centro ou em outros bairros, muito distantes, obrigando ele a grandes trajetos, perdendo muito tempo no transporte público, um custo isso para ele, para a cidade. Então nós temos que evitar. Essa é a visão moderna de cidade. Eu acho que vai prevalecer na discussão do novo plano diretor que nós vamos estar elaborando. Sim, inclusive tem uma afirmação recente do vereador Ângelo Barreto, que também foi secretário de Habitação. Sim. Ele disse que infelizmente a Coab Campinas, hoje ela acaba sendo, na verdade, uma intermediadora dos planos habitacionais existentes com o público e ela parou de ser digamos que a idealizadora e aquele órgão que realmente desenvolve projetos habitacionais e entrega esses projetos. Na opinião de vocês, para as habitações populares, esse papel da Coab tem que ser revisto e como pode ser revisto? Eu penso que a melhor política para o setor de habitação, para a Coab, é a gente fazer investimento. Ela precisa ter capacidade, precisa ter recurso para fazer essa produção. E eu acho que seria correto, porque ela é um órgão público, ela faz parte do conjunto da administração e seria o órgão principal que recebe as demandas do povo e que teria condições de apresentar projetos, inclusive, não só para as entidades, para os movimentos, mas produzir, inclusive, em conjunto com as próprias empreiteiras. Hoje, por exemplo, não há nenhuma contrapartida forte de quem produz habitação em Campinas de reservar uma cota de responsabilidade de produzir. Se eu produzir 1000 unidades de habitação de alto padrão, eu deveria ser obrigado a produzir também um percentual que ajudasse a diminuir esse déficit em Campinas. Então, eu acho que a principal tarefa que nós poderíamos atribuir mudanças de fazer na Coab é fazer investimento para que ela tenha capacidade de retomar o seu papel principal, que nos anos 70, 80, quando ela produziu grandes empreendimentos, hoje fica caro para ela até cobrar as taxas irrisórias que ela cobra de uma prestação. Hoje tem gente na Boa Vista que paga R$15 uma prestação de mais de 30 a 40 anos atrás. Isso deixa a empresa ineficiente e eu acho que ela precisa ser repensada, seu papel
Vereador Cirilo. Eu também penso mais ou menos como o vereador Carlão falou. Eu acho que precisa analisar inicialmente qual o fim que ela foi criada. A Coab tinha um papel, evidentemente que nós estamos falando em década de 60, a Coab foi década de 60, viu, vereador? Então, num outro momento, numa outra realidade da cidade crescendo, a cidade necessitando que migrassem pessoas para cá, para que ela pudesse crescer. Hoje Campinas cresceu de uma forma desorganizada e acima do esperado, tanto que hoje nós estamos numa posição inversa. Nós estamos com um déficit de, no mínimo, 60 mil moradias populares. Então nós precisamos repensar o seguinte, o papel da Coab que ele tem hoje, dá para repensar a Coab como na década de 60? Eu acredito que não. Eu tenho uma pessoa aqui que, o vereador André von Zuben, é uma autoridade, quando se fala de habitação popular, haja vista que foi secretário da habitação. Mas eu acho que não. Sob um ponto de vista apenas simples. A realidade mudou. Hoje nós temos outros tipos de recursos para se construir moradias populares. Mas o papel da Coab eu acho que é fundamental no sentido de gerenciar, ter um controle exato sobre essa demanda da população. Eu acho que seria mais ou menos sobre isso. Vereador André, 1 minuto. 1 minuto, só para explicar um pouco. A Coab tinha esse papel porque antes existia o BNH. O BNH era o Banco da Habitação, que todas as Coabs, foi uma política que o Brasil inteiro tinha Coab, Campinas tem a sua, você tem São Paulo, Santos, então vinha recurso para a Coab. Acabou o BNH, acabou de vir recurso. Então a Coab passou a ter que ter um outro papel obrigatoriamente. E hoje ela está muito mais papel de gestora do processo, porque não tem condições financeiras. Mas é bom que se diga que, tirando a capital e o Estado de São Paulo, não estou falando dos outros estados, e a União, poucos lugares têm capacidade de investir na habitação porque é um valor muito alto. Então, ou nós temos condições de viabilizar recursos para isso, ou vai ser difícil a Coab por si só, porque ela não está equipada para esse tipo de ação, porque ela foi criada, como bem disse o vereador Cirilo, num outro momento histórico que hoje não tem mais os mesmos recursos, mas eu acho que ela tem um papel importante, até pela credibilidade, como o vereador Carlão falou, de ser uma boa gestora que pode fomentar a produção habitacional aqui, mesmo dentro desse novo cenário que hoje é a política habitacional do Brasil. Tá certo, então nosso programa fica por aqui, lembrando que esse projeto que foi aprovado aqui na Câmara, o Executivo tem até o dia 9 de maio para sancionar ou não, inclusive, as emendas que foram aprovadas aqui no Legislativo. O Câmara em Debate fica por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara e logo mais com a reunião de vereadores, onde eles discutem e votam projetos importantes para toda Campinas. Até o próximo Câmara em Debate.